Então vamos lá para mais um episódio do Deu Tilt Mental. E esse aqui é o podcast que você vai aprender o porquê que a sua mente buga e também vai aprender como você reprogramar tudo isso, como você formatar sem precisar se desligar, sem precisar puxar da tomada, né, Vini? Exato. Muito prazer, eu sou Rubens, sou psicólogo, psicanalista e tô aqui com meu parceiro Vinícius Graça. Eu sou hipnoterapeuta e terapeuta em Psydelic, né? Que a gente tem a honra de receber hoje aqui o Dr. Diogo Lara, que é o meu professor nesse método, ele que desenvolveu. E o Diogo, ele já escreveu alguns livros, ele tem um livro chamado Imersão, que é muito bacana, e também um outro livro mais voltado para psiquiatria. Mas eu queria que ele se apresentasse, porque é um pouco diferente. O Dr. Diogo, ele é um psiquiatra, mas ele tem uma coisa muito forte de terapeuta. Como que você enxerga? Quem é o Diogo hoje? O Diogo, para ser muito pontualmente claro, eu sou um curador hoje, né? É a maneira que eu me identifico, né? Mas tem uma trajetória toda, né, do que era o convencional, toda a formação convencional de neurociência, psiquiatria, até os meus sofrimentos baterem e ali eu percebi que a psicologia era o caminho de cura mesmo, né? E uma série de outras áreas do autoconhecimento, e a partir dali mudou tudo na minha vida. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessa história e desses aprendizados. Muito bom. E hoje, então, dessa sua história pessoal, que foi surgindo a IM, depois o Psydelic. E hoje, para quem que é o Psydelic? O Psydelic é um método de cura pelo encontro humano. Cada vez mais a gente está distanciado, né, dessa humanidade nossa, muita coisa digital, muita desconexão. E mesmo na psicologia tem um certo distanciamento histórico, né? Psicanálise, tinha a história do Freud, do Divan, depois a parte cognitivo-comportamental, a parte comportamental toda, né, bem objetiva. E ainda mais para nós brasileiros latinos, né? A gente precisa de proximidade, de pele, de toque, de conexão, de coração. Então o Psydelic traz muito esse aspecto afetivo, que eu chamo do amor, o amor no sentido, né, o amor do terapeuta como campo que traz a confiança do cliente, né, para ele se abrir, confiar, conectar. E a partir desse campo ele poder acessar a verdade que guarda, que está ali dentro, né, que vem das experiências vividas, que guardam sofrimento, né? E esse acúmulo de sofrimento é que trouxe aquele cliente para nós, né? Então, com amor e verdade, o processo acontece, daí tem a técnica mesmo do Psydelic, e ali se liberta, né? Se liberta desse sofrimento. Então, isso em essência, né? Mas é um projeto, né? Que levou muito tempo para ficar simples. É um projeto simples para as pessoas se tornarem terapeutas, independente da sua formação. A maior parte das pessoas que está lá é da área de saúde como um todo, né? Não é especificamente para psicólogos, muitos psicólogos estão lá, porque sentem falta de poder de cura nas suas abordagens, mas tem profissionais de várias áreas, né? Você vem da hipnoterapia, enfim, tem pessoas de várias formações, e eu realmente acredito que o processo de cura física, social e mental começa realmente pela parte da mente, né? Sim. A mente, tudo depende da qualidade da nossa mente, né? Então, se a gente sabe mexer nisso, né, sabe desbugar o sistema, tudo vai melhorar depois, né? Com certeza. Eu acho que até pegando o que você falou sobre os psicólogos, né? Eu como psicólogo, eu aprendi na faculdade sobre os processos mais longos de cura, né? Aqueles processos terapêuticos de 1 ano, 2 anos, a pessoa fica muitos anos ali no processo, mas às vezes não consegue enxergar de forma palpável uma melhoria, uma cura real. E o que eu percebo é que hoje, com técnicas como essa, trazem algo um pouco mais direcionado, um pouco mais rápido também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que no meio da psicologia existe uma barreira para algumas questões ainda, conversando com colegas psicólogos, enfim, que têm a mente mais aberta, mas a gente sabe que existem algumas barreiras para isso. E como que você enxerga? Existem muitas barreiras que vêm do hábito, né, e enfim, quase que honrar os seus mestres, né?
E, obviamente, quando a gente olha para a história da psicologia, tem grandes mestres, grandes gigantes, né? E a minha abordagem é que a gente pode honrar todo mundo e avançar. E juntar tudo que eles trouxeram e o fato que a gente vê que, às vezes, a força de um compensa a falta do outro. Perfeito. Então, o Newton tem uma frase emblemática, né? Que é, perguntaram para ele, como é que você enxergou tão longe, né? Porque eu subi no ombro de gigantes. A imagem que eu faço é o seguinte, e se esses gigantes fizessem uma pirâmide humana e a gente subisse como uma formiguinha até o topo da testa, né, até o topo da cabeça do último gigante? Eis que essa formiguinha chegaria mais longe do que o último gigante. Sensacional. Então, Sensacional. a gente não precisa ser um gigante, mas a gente pode subir no ombro de gigantes mesmo e juntar esses gigantes todos. E a partir dessa combinação, dessa sinergia, a gente trazer o melhor para o nosso cliente. O foco é sempre no cliente. Sim. Então, e essa é uma coisa que vem dos últimos tempos, inclusive nos negócios, enfim, o foco no cliente. Para mim é mais importante se aquele cliente vai estar recebendo o que ele procura do que se eu estou honrando Freud, Jung, Lacan, quem for. Perfeito. Ou Beck, ou, enfim, ou Francine Shapiro. Perfeito. Eu acho que essa é a ideia. E o AIM, que é a abordagem que veio antes do Insideric, já tinha muito essa filosofia e com um elemento importante que é a consciência. Porque a consciência é o lugar nosso da mente onde não há separações. Teve um momento importante, em 2018, que eu passei a fazer algumas práticas de meditação não dual. Daí eu percebi essa consciência. Uau, tem um lugar aqui que agora tem consciência de si mesma e que antes eu estava muito mais ainda preso no ego, né? Sim. E quando houve essa mudança, parece que tudo pôde se dançar juntos, né? A outra metáfora que eu faço dessa coisa dos grandes mestres, né? Imagina como se a gente fosse fazer um churrasco, uma caipirinha, um samba, um pagode, né? Com esses gringos todos, né? E depois de umas 3 ou 4 caipirinhas, já está todo mundo dançando e rebolando. É isso aí. Ou seja, já não se leva tão a sério e pode se misturar realmente o melhor de todos. Eu acho que esse é o caminho. O que tem valor entra. E, obviamente, algumas coisas que vão perdendo valor, que já não funcionam tão bem, ou que, né, a gente vai precisar tirar, senão fica um acúmulo de muita coisa, né? Então, eu acho que a arte é isso, é selecionar o que tem de melhor e colocar numa experiência de encontro humano profunda, né? E, para mim, a base de tudo isso, na verdade, está na biologia, né? Que é uma coisa diferente, né? Sim. Então, uma maneira de sair um pouquinho das tramas da psicologia é reconhecer, cara, biologia, assim, a medicina, assim como a psicologia, são ramos da biologia. Porque Exatamente. se você não tem vida, se a vida não acontece, a mente não acontece. Sim. E nem a saúde acontece. Então, a base é a biologia. E essa biologia tem 3,8 bilhões de anos, que é o tempo da vida na Terra. Isso. Então, esses são os recursos, além dos mestres todos, a gente usa no Insideric os recursos de um organismo que tem 3,8 bilhões de anos. Muita sabedoria embarcada. Exatamente. Certo? Então, habilitando esses processos internos do organismo, né, que a psicologia também descobriu, foi a maneira, né, muito da psicologia vem no sentido de como acessar esses mecanismos de cura da biologia. Sim. Isso que foi entrando e dando potência terapêutica. Mas eu diria assim, não é um pouco mais rápido. A diferença é mais ou menos o seguinte, vamos dizer, se eu quero ir para Paris, você pode ir a pé, Sim. ou você pode pegar um avião. O fato é que isso, em 10 horas você está em Paris. Em 10 horas de uma técnica como o Insideric, de processamento de memórias, muda absolutamente vou dizer, reconfigura a mente de maneira muito profunda. Sai, usando a metáfora que você fez, sai os arquivos que não servem mais, que estão pesando o sistema. Sim. Melhora o RAM, melhora o chip, bota um chip da NVIDIA, Sim. É isso aí. uma tela nova, uau, você vai para um lugar muito diferente, né? Assim como os psicodélicos estão conseguindo fazer isso também, né? Mas são processos aí de algumas horas, mas que precisa estar com uma capacidade
né, as capacidades do organismo todas exaltadas para que aquela cura aconteça, né? Então essa é mais ou menos a comparação, né? Sim. E o fato é que se você quiser chegar em Paris e você só tem uma bicicleta, é muito difícil chegar em Paris. Exatamente. Talvez possa, indo por, né, por toda a volta pela Ásia, né? Você um dia chega lá em Paris, né? Mas acho que sendo muito honesto, assim, eu tenho uma tendência a ser muito honesto. Verdadeiro na minha... Por favor. Eu acho que Freud, se estivesse vivo, estaria fazendo essas técnicas. É o que ele buscou, sim, mas não deu tempo, né? Ele procurou uns sonhos nas capacidades nele, do que ele tinha de ferramentas, né? Tecnologia, eu acho que tudo também na época era mais escasso. E não tecnologia que eu falo de eletrônico, mas a inovação mesmo de pensamento, né? Não, mas para mim o Freud foi um grande inovador, né? Sim, ele quebrou, né, muita coisa e eu acho que o lado que mais me encanta dele é essa potência dele de inovação, de verdade, de trazer as coisas que ele enxergava e até me dá um arrepio, né? Olha só. Freud, eu sou suspeito. Então, assim, quando eu fui no consultório dele em Viena, lá, você ia todas aquelas coisas tribais e tal. Ele tinha uma fonte de informação muito grande, né? Sim. E o consultório dele, você vê que não era frio, era um consultório de gente que vivia a vida. Depois essa esterilidade que eu fui vendo, assim, da neutralidade, eu acho que afastou um lado nosso humano e um lado que eu via dele de profundamente humano. Sim. Nessa busca, sabe? E nessa vontade, né? Assim, nessa coragem de expor, né? Então, acho que ele foi um revolucionário mesmo. E testou muitas técnicas, inclusive hipnose, cocaína. Sim, ele usou muitas coisas, né? Ou seja, o cara era muito na frente, né? Exatamente. Só que não deu tempo ainda, né, para uma vida fazer, né? Mas ele avançou horrores né, enfim. E mesmo o projeto dele depois veio Reich, né, rasgando por baixo, assim, né, como digo assim, da história do corpo todo. E essas tensões, essas disputas, né, e trouxeram muita riqueza. A psicologia cresceu de maneira absurda. O próprio Jung também, né, depois, tudo enfim. isso. Então, mas eu adorei esse exemplo que você trouxe, isso eu vou guardar para mim, tá? De você ter um gigante, né, e você poder subir e você poder ter uma visão diferente lá de cima, que eu acho que hoje é o que a gente precisa, né? É entender que toda essa trajetória que foi construída, ela é importante para você também fazer novas descobertas e não para você ficar somente honrando os nossos mestres. Que a honra é importante, mas que você pode fazer novas descobertas também. Né? Eu vou falar uma coisa que pode parecer uma heresia, mas alguém que faça um curso de processamento de memórias de um fim de semana ou de 20 ou 30 ou 40 horas, né? O meu curso hoje de Inside tem 40 horas. Online ainda por cima. Se a pessoa realmente fizer o curso, a gente está vendo isso, né, toda hora. Sim. A pessoa faz, gente que nunca tocou num paciente. Tem pessoas assim, nunca tocaram num paciente. Assim, então ali, meio que chegaram para autoconhecimento. Quando vence aquela barreira de, não, agora eu vou atender alguém e efetua a técnica, assim, a transformação é absurda. As pessoas têm transformações que, vamos dizer, Freud não teria sido capaz de produzir aquilo em 100 horas de sessão. Sim. Daí a gente fala, mas será que é verdade isso? Eu vou fazer uma outra, pode parecer uma heresia, mas eu vou dizer uma outra referência para a gente ter uma ideia. Maria Antonieta, em 1789, quando disse, né, que se não tem pão, deem brioches aos pobres, ela era uma das pessoas mais ricas, né, da Europa, enfim. A Maria Antonieta é ela, do ponto de vista de acesso a recursos, a Maria Antonieta era mais pobre que nós somos hoje. Porque se a Maria Antonieta tiver o seu filho lá, ou alguém com uma pneumonia e não tem um antibiótico, exatamente, não vai conseguir lidar com aquilo. Então, assim, a riqueza é acesso a recursos. Né? Ela tinha muito dinheiro, mas ela tinha menos poder de transformar a realidade. Isso.
Nós temos hoje muito poder em transformar a realidade. Então, nós somos mais ricos. Nós aqui somos mais ricos em poder de transformar a realidade do que era a Maria Antonieta. Da mesma forma, hoje, quando acumulou todo esse conhecimento, né, que tem um pilar fundamental a psicanálise, e com seus diversos outros desdobramentos, né, e outras terapias e outras linhas de autoconhecimento, daí podemos juntar aqui meditação, budismo, enfim, o que for, né, o próprio cristianismo. Né, quando eu falei de amor, eu estou indiretamente citando Jesus. Sim. Né? Então, toda essa combinação, né, de elementos que vem surgindo nos últimos anos, citei psicodélicos, tem 4, 5, 7 mil anos, né, são processos e técnicas e tecnologias e mapas que hoje, quando a gente junta isso tudo, uau, dá uma potência de cura impressionante. Sim. Quando a gente fala, né, de 5 sessões, a pessoa tem uma mudança muito grande, profunda. Quando a gente coloca isso às vezes na rede social, parece que está até mentindo, parece até, né? E aí tem gente que vem, comenta que não, porque, né, fiz uma faculdade, fiz isso, fiz aquilo, e que isso não acontece, mas acontece na prática, né? A gente vê pouquíssimas sessões, você estava contando esses dias um pouco, em 1, 2 sessões, a taxa, né, de melhora dos pacientes, da escala em Psydelic. É possível, né, em poucas sessões, em 10 horas, que seria exatamente o tempo das 5 sessões do Psydelic, né, ter uma mudança, então, muito profunda na vida da pessoa. Sendo que a maior parte da mudança vem nas 2 primeiras sessões. Sim. Talvez a primeira sessão onde eu chamo que é o processamento dos traumas e dramas. Quando a gente... Eu às vezes faço um exercício, né, com os alunos, dependendo, eu peço para escrever assim, em 3 minutos, as manchetes negativas da infância, depois mais 3 minutos, as manchetes negativas da adolescência. Não sei se você já... Eu faço com meus clientes isso. E as manchetes negativas da sua vida adulta, né? 9 minutos. E a pessoa vai lá escrevendo manchetes, né? Eu pergunto assim, quando você olha para essas manchetes, quantos % do teu sofrimento da vida inteira estão nessas manchetes? A média é 80%. Tem gente que é 90%, 70%, 30%. Do que eu chamo do sofrimento consciente, né? Que tem, obviamente, um nível de sofrimento inconsciente que a pessoa não sabe que está lá, mas ela vai descobrir no processo. Mas vamos dizer, do sofrimento, pelo menos que eu estou consciente, é em torno de 80%. Bom, se 80% do meu sofrimento está ali, o que vai acontecer se eu descarregar essas memórias, né? Processá-las de modo que eu possa sair a dor, mas extrair os aprendizados. Minerar o ouro daquele barro. Sim. Ficar só com o ouro. E deixar o barro embora. E isso acontece em 1h40 da sessão 1, chamada imersão. O grosso, né, que eu chamo do pente grosso. Mas assim, o nível de alívio que vem, junto, é verdade, com um certo nível de atropelamento, que as pessoas dizem, uau, estou exausto no final dessa sessão. Mas mas é uma exaustão que faz sentido, que me traz um alívio. E daí você pergunta a nota de bem-estar no final, muito alto. É 8, 9, 10, mesmo exaurido. Porque é um alívio, um acesso ao ser, né? Um reencontro consigo mesmo, que é muito emocionante, muito transformador. A gente, como terapeuta, com alguma frequência se emociona junto no processo, né? Então, eu acho que essa é uma tecnologia. Sim. Né? É uma tecnologia de cura que se desenvolveu em paralelo com a tecnologia que a gente tem no nosso celular. Seria incompreensível. Se alguém disser, imagina você volta para, sei lá, 1990. 1990. E diz, olha, vou mandar um texto aqui, um vídeo para o Japão. Pô, mandar um vídeo para o Japão o quê? Vou ter que pegar uma fita VHS. É isso mesmo, mandar pelo correio. Mandar pelo correio e uma semana depois está lá. Uma semana, 10 dias, né? É isso aí. Quanto tempo leva hoje para a gente mandar um vídeo para o Japão? Segundos está lá. É isso. Porque houve uma potência tecnológica nesses 30 anos que mudou a realidade. Sim. A mesma coisa aconteceu na psicologia. A mesma coisa. E essa
é esse AI, ou esse chip NVIDIA. O que é o AI aqui nesse caso? A gente vai acessar, contar com essa grande capacidade de inteligência do organismo, que tem 3,8 bilhões de anos. Sim. Que tá muito embutido na primeira sessão, né? Porque ela não tem muita coisa cognitiva na primeira sessão. Ela é muito a pessoa entrar em contato com aquela dor e essa questão da biologia, do movimento, da música que vai guiando ela ali no que ela tem que ir naquele momento, e a coisa acontece muito fluida, né? Como... E de um espaço, uma autorização para a pessoa sentir a verdade que está dentro dela. Sim. E o terapeuta, nesse encontro humano, propicia esse campo, esse suporte, esse amparo, né, para que isso aconteça, né, para que as defesas da pessoa deem uma folga. E a música, a gente coloca a música no corpo, né, que é uma sacada técnica, né? E isso tudo vai conduzindo a pessoa para essa grande reforma interna. Queria aproveitar, acho que esse gancho até para entender de forma prática, porque eu confesso que eu passei a conhecer através do Vinícius. O Vinícius que me apresentou, falou, conhece o trabalho dele e tal, eu já quero fazer teu curso, já quero me aprofundar um pouco mais. E eu passei a conhecer a partir de então. Mas eu queria que você falasse na prática, como que funciona essa técnica, como que funciona o método, para o pessoal que não conhece, o pessoal que está assistindo a gente, fala, poxa, gostei, quero um resultado mais rápido, mas eu quero entender um pouco mais, de forma mais ampla. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é interessante entender desse método é que não importa muito qual é o seu sofrimento. A pessoa pode estar com depressão, pânico, ansiedade, toque, abuso de substâncias, ideação suicida por alguma razão, foi humilhado, enfim, não importa qual é a sua dor. Essa tecnologia, você vai encontrar um caminho onde as suas dores e dificuldades vão ser abordadas numa ordem específica e vai se encontrar esse caminho de resolução usando esses recursos. Então, daí na primeira sessão, o objetivo é processar, que eu chamo de descarregar, essas memórias que guardam mais sofrimento, que são as memórias traumáticas e dramáticas. Traumas são os eventos impactantes, né, que causam uma fratura. Aquele momento que a gente perde o chão, que atordoa, que nos fere de maneira muito profunda. Mas tem um impacto. O trauma tem tanto, né, como o impacto de um osso que quebra. Tem algo que muito agudo. Então, isso são as memórias traumáticas. Podem ser grandes traumas ou pequenos traumas. Depois tem os dramas, que são as fases difíceis, os conflitos, sejam internos, sejam conflitos externos. E esses são eu digo, dos 80% do sofrimento. Então, a gente, com o cliente, vai elencando isso, vai fazendo essas manchetes, né? Do começo, ouve qual é a sua queixa, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento que trouxe essa pessoa a querer fazer esse processo, mas logo depois vai buscar as origens disso. Não fica perdendo tempo na conversinha, digo, na historinha. Né? Ok, são essas as questões que você tem, por isso que você está aqui. Vamos atrás então do que deu origem, né, a isso, o que pode estar por trás disso. Né? Então, faz esse processo, retorna para o cliente, né, o entendimento do que aconteceu e daí convida para fazer o processamento das memórias, que geralmente se faz deitado, com umas caixinhas de som que vibram, além de trazer a música, traz uma vibração para o corpo. E o terapeuta tem um script, né? É uma sessão, é uma técnica bem estruturada. Então tem começo, meio e fim, tem uma preparação para deixar a pessoa super segura e confortável internamente, as defesas afrouxarem, e daí poder, com o tempo, vai entrando nessas dores. Até que tem um momento que vai lá no fundo da dor. E que, ou seja, estamos falando aí em torno de 45 minutos, 1 hora e 15 de sessão, a pessoa já está acessando as suas dores mais profundas e processando. Né? E daí e a consciência e o corpo, todo o processo acontece espontaneamente, de maneira natural dentro da pessoa. O terapeuta, eu chamo, na verdade, é o facilitador de cura. Ele está facilitando aquele processo, ligando os botõezinhos, vamos dizer assim, desses recursos para que o processo aconteça, e depois ele vai terminando, a pessoa daí vai positivando, né? A gente primeiro vai
bem para dentro, para trás na sua história, e nas dores, né, para o fundo, para baixo, né, a primeira fase é isso, para dentro, para baixo e para trás. E daí, quando descarrega, isso vai desobstruindo o organismo, né? O fluxo vital da energia vai voltando, porque esses sofrimentos obstruem isso que está sendo carregado, esse sofrimento acumulado, obstrui a energia vital da pessoa, né? Eu chamo de energia vital ou energia amorosa, que equivale ao Ti do chinês, o prana do indiano, enfim. E daí dá esse grande alívio e no final uma conexão mais profunda também com algo bom e até uma abertura espiritual no final. Tem um toquezinho de espiritualidade. Para enxergar isso tudo a partir de uma outra perspectiva. Daí a sua história é a mesma, mas você está a partir de uma outra perspectiva, muda o filtro, a perspectiva a partir da qual você enxerga a sua história, se perdoa, se aceita a sua história, se acolhe, daí enxerga também por um viés de gratidão, mas isso vem só no final, porque não funciona você pedir para uma pessoa ser grata a alguma coisa quando ela está entupida de coisas ruins. Sabe? Então, só lá no final tem timing e precisão nesse script, né? Cada música, cada frase, né? Veio de muito tempo que esse processo foi sendo lapidado. Demorou tempo para ser simples, né? Sim. E é muito importante, realmente, no treinamento, a qualidade da presença do terapeuta. Então, essa é a primeira sessão. Na segunda sessão, que é a sessão resgate, então, essa é a primeira imersão para traumas e dramas. A segunda é resgate, que daí já começa a configuração da mente, uma reconfiguração para as defesas, porque as defesas foram se armando e se constituindo para lidar com as adversidades da vida. Sim. Então, foi impactando a estrutura da mente. Então, a gente começa essa reconfiguração da mente para atualizar essas partes protetoras. Atualiza algumas memórias também. E daí também chegam em outras memórias mais profundas, né? Que geralmente tem a ver com a nossa criança interior, que se fala muito, enfim, nossas partes mais machucadas, que não foram acessadas na primeira sessão e que na segunda sessão a gente vai mais fundo no sentido de deixar as defesas mais molinhas, sabe? Mais abertura de defesas, que vem, essencialmente, a gente precisa trabalhar com a resistência, dissolvendo essas resistências, daí ela acessa uma camada mais profunda, também de dor, e a gente daí consegue aposentar essas defesas, né? E daí elas vão sendo reintegradas para o ser, a energia delas que estava sendo consumida no sentido de se defender do mundo, e tudo isso faz parte da estrutura do ego. Isso vai soltando, vai liberando, e a pessoa daí tem mais acesso ao seu ser, o ser adulto que vai agora tomando as rédeas, né, a responsabilidade, em vez de operar pelas defesas. Tá. O mundo é tão complexo e difícil hoje que a maioria de nós, se não trabalhado psicologicamente, opera pelas defesas no mundo. A não ser que tenha tido uma vida muito boa no sentido das influências melhores possíveis, enfim. Mas a maioria de nós, enfim, essas defesas estão ali caducas. Exatamente. E é uma parte nossa que está cansada. Eu já estou cansado de ser desse jeito. Então, a segunda sessão já vai mexendo no ser, né? Nessa configuração. A terceira... Então, aqui pega muito essas questões de ansiedade, cobrança, controle. E na terceira sessão, que chama de libertação, vai entrar mais nas defesas que a gente chama dos protetores bombeiros, que são... tá mais ligados a vícios e comportamentos que eu fiz, ativos, né? Compulsões e tal, que também viraram padrões, e sejam vícios hoje... É difícil alguém não ter algum vício hoje também no mundo. Mas que se tornaram padrões, compulsões. Obviamente, se aplica mais para quem tem um vício mais grosseiro, né? Seja em algum abuso de substâncias, ou apostas, compras, enfim, né? E, de novo, sempre olhando de uma maneira muito compassiva. Aqui eu digo, referência fundamental disso aqui é Jesus. Né? Com compaixão para essas histórias, né? Em vez de rotular, então você é viciado, sei lá o quê, né? O olhar é com compaixão, porque
entende aquele elemento, aquela parte, aquela estratégia como o melhor que a mente teve para lidar com alguma situação de vida. Né? Exatamente. Gabor Maté traz isso com muita precisão, com muita compaixão, né? Muito entendimento. Né? Sim. Então a gente vai, na libertação, fazer essa parte. Na quarta sessão é a essência, que daí tem a ver com dores mais antigas dessa vida, que é a parte pré-verbal, perinatal e durante gestação, concepção, que são memórias mais sutis, mas podem ser muito impactantes. Né? Muitas vezes o núcleo organizador do sofrimento está lá, então precisa chegar lá, para quem passou por situações ali difíceis. Então tem uma parte sobre isso e depois que vai para as questões familiares, transgeracionais, linhagem materna, linhagem paterna. Sim. Se der tempo, né? Às vezes também pode dividir em 2 sessões, porque às vezes vem bastante coisa de algum desses elementos. Né? Pode fazer 2 sessões disso. Tem um toque ali também de vidas passadas, e né? E podem vir vidas passadas, né? Ou seja, mas vidas passadas, que bizarrice é essa? Agora, cadê a ciência disso? Enfim. E realmente não tem uma grande ciência sobre vidas passadas, mas tem uma experiência de vidas passadas que muitas pessoas têm subjetivamente essa experiência real de que eu estou num outro lugar ligado a uma outra vida. Sim. E muitas vezes tem aquela história traumática que, de alguma maneira, a pessoa sente que repercute na sua vida. E quando ela chega lá e não só tem consciência, mas processa aquela memória, algo se liberta aqui, né? Então, para mim, o foco no cliente e na experiência subjetiva verdadeira, que a única verdade que a gente tem é a experiência subjetiva, né? Não tem nada de objetivo acontecendo entre nós. O que tem entre nós é uma experiência subjetiva compartilhada, né? Então, essa é a essência. Para alguns é a sessão, né? Tem terapeutas que preferem uma sessão, outros se identificam mais, né? A essência toca algumas pessoas muito profundamente. E depois a inteireza, que é uma questão, aí mexe do que eu chamo das malhas, que são bem na estrutura básica é o DOS, do DOS. É o Windows, é o Mac OS ali, sabe? Sabe? É essa estrutura ali, é a linguagem básica ali, de como é que... Vamos imaginar que eu estou usando uma linguagem antiga que já não está, mas agora está todo mundo usando Python, vamos dizer assim. Então, isso. Putz, como é que... Cara, mexer a linguagem mas tem algo ali bem básico das coisas que a gente assimilou por ressonância, as nossas influências. Sim. Se a gente for olhar assim, o que o nosso pai, nossa mãe nos influenciou, tem muitas coisas. Tudo que a gente viveu com eles na interação, o que eles falaram para nós sobre o mundo, o que eles falaram para nós sobre nós, sobre a vida. Mas tem algo mais sutil da ressonância, que eu chamo assim, que você está todo momento percebendo. A gente está aqui se percebendo. Isso. Tem uma ressonância que é inconsciente. A gente não está prestando atenção nisso, né? Exatamente. A gente está prestando atenção no que a gente está falando. Enfim. Isso. Mas essa ressonância está acontecendo na nossa vida todo o tempo, né? Ainda mais quando criança é uma esponjinha, né? Então a gente vai chegar nisso, vai chegar nos aspectos da sombra, que são as questões, né? Uma grande influência do Jung, né? As questões nossas que nós mesmos, de alguma maneira, rejeitamos da nossa humanidade, porque de alguma maneira colocava em risco nosso pertencimento, não eram bem recebidas, então não, essa parte da minha humanidade eu não vou vivenciar. Né? Então a gente chega nesse lugar e traz isso, né? Integra isso, por isso que a gente chama de inteireza, está integrando isso, e no final ainda vai para um acesso amplo de consciência. No final é um jiu-jitsu no ego. Né? O ego dá uma tonteada assim e pá, daí quando o ego não consegue dar conta, é a consciência que entra, a força da alma que entra ali e toma conta. Então você vai de um espaço além do ser, você vai para um espaço realmente da consciência, que é uma conexão maior, né? Sim. Então, e assim termina os 5 módulos, mas o terapeuta pode continuar trabalhando com aquela pessoa, refazendo partes, ou refazendo sessões, ou fazendo a IAIM,
que é a mesma abordagem de processamento de memórias, mas de maneira mais orgânica, do que o momento pede, enfim. E assim é o processo. Eu já fiquei com vontade de fazer, eu vou querer. O que eu acho muito interessante é que às vezes toda essa estrutura da compaixão, né, do amor, e também às vezes a pessoa ali com o olho fechado, aquele início do amor para baixar as defesas. O número de gente que eu já atendi, que ela chega e ela me conta em uma sessão que ela não contou pro psicólogo em 10 anos, aí no final, ela tá ali no processo, ela fala, tô sendo abusada, ou traz alguma informação que ela... Depois no final ela fala, nunca contei isso pra ninguém. E ela já passou muito tempo em terapia, então isso dá esse campo, cria uma abertura pra pessoa tratar o que ela sempre precisou tratar, mas ela nunca foi naquele lugar. Ela sempre conseguiu se defender ali daqueles métodos que ela estava recebendo muito na consciência. E eu acho que isso é fantástico, por isso eu acho que ela vale... o pessoal fala, né? Vale por anos, às vezes, de terapia. Porque vai ali naquele pontinho, né? Exato. Eu acho que é a etapa. A técnica, né? Tem esse elemento do script, da música, da caixinha, mas realmente o processo todo do curso e dos nossos encontros é para trazer esse lugar do ser do terapeuta, né? Onde ele está nesse lugar de profunda compaixão, da biologia, da compreensão que tudo tem uma razão de ser, e é a ressonância do terapeuta que cria esse campo, e a pessoa nem sabe por quê. Engraçado, mas resolvi já te contar isso na primeira sessão. Na primeira sessão, às vezes em 10, 15 minutos de consulta. E quando ela sabe da terapia, quando alguém conta para ela, né? Começa a disparar um processo antes da terapia que ela sabe que ela vai fazer algo profundo. Então começa o inconsciente a colaborar. Daí vem sonhos, vem processo acontecendo, às vezes sintomas da infância pode surgir de volta, que vai quase que preparando, essa pessoa está se preparando para o encontro com a sua verdade. As manchetes no início da sessão. Então algo já vai acontecendo. Quando ela vê que o terapeuta é disso, dessa técnica, então, ou quando falam para... Então, assim, a terapia começa antes, quando ela marca a sessão, já começa um processo, né? Isso. E daí, quando ela chega lá, ela está pronta, sabe? E daí encontra nesse terapeuta esse acolhimento, esse amparo. Uau! Né? E eu chamo do terapeuta, né? Que é um amparo amoroso, tecnicamente habilitado. Sim. O amparo amoroso faz uma grande parte desse processo, né? E tem muitas pessoas que têm um amparo amoroso e ajuda muitas pessoas. Mas daí quando falta a técnica refinada, né, sofisticada. E tem pessoas que têm técnicas sofisticadas, mas o terapeuta está no lugar do ego. Ele está ainda no fazer, pensar, controlar, que eu chamo. Ele não está nesse espaço que está o coração na frente, a consciência conduzindo, que realmente dá esse espaço de acolhimento e tudo do seu cliente é bem-vindo. Sim. Sabe? Sim. É então, muito orgânico, né? Essa combinação é que faz realmente, por isso que eu chamo, né, o amor do terapeuta, mas para isso o terapeuta também precisa estar desentupido, né? Ele passa por esse processo, o terapeuta? Ele passa. Uma das coisas mais importantes do processo, e aí, honrando a psicanálise, né, você precisa passar pela psicanálise para aprender psicanálise. Sim. Só que em vez de passar por 6 anos, você passa por algumas sessões ali e pelo campo, né? O próprio grupo de WhatsApp. As pessoas que chegam no grupo, né, são recebidas, vai lá na supervisão, você sente que tem, mesmo no Zoom, tem algo que conecta, né? Que parece que a pessoa chegou na sua tribo, né? Também, assim, ela está sendo realmente bem recebida. Porque, no fundo, eu acho que a grande missão hoje dos métodos de cura, né, sejam eles quais forem, da psicologia e de outras fontes, é resgatar a nossa humanidade. Exatamente. Que é a nossa forma original, que eu chamo, né? Sim. Eu vejo muito também o trabalho de maneira completamente diferente, né? O Harari, como historiador, traz muito isso, né? O que a gente se perdeu da nossa humanidade. E a confusão que a gente está criando hoje no mundo, que está cada vez mais desconectado disso. Então, exatamente. Acho que é um resumo da história. Um ponto muito importante que você falou, eu até compartilhando um pouco sobre a minha história, porque eu sou filho adotivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestação,
do sofrimento ali durante a gestação, a história que me contaram. Eu falo que me contaram porque eu não lembro, né? Mas a história que me contaram é que existiu um sofrimento muito grande até chegar o meu processo de adoção. E eu acho que tudo que você trouxe me remete muito a isso, né? Porque eu posso, então, passar por esse processo e entender coisas que eu nem vivi ali depois da minha adoção, né? Você viveu e essas memórias estão aí dentro. Sim, sim. Elas estão, essa informação está lá. Mas tem né, de novo a biologia. O cérebro ele cresce tão rapidamente, se desenvolve tão rapidamente nessa primeira fase de vida, né, desde a concepção até 2 anos de idade, que é muita coisa acontecendo. Então as memórias ficam um pouco elas ficam frouxas. Sim. E você não tem uma memória tão clara, obviamente, né, de imagens. Tem pacientes que têm com 1 ano e meio, assim, lembra de uma história lá, 1 ano, 1 ano e Gente meio. que dentro da barriga tá contando que a mãe estava falando ou fazendo. Eu fico impressionado. Não sei como que isso é simbólico. A memória visual, acho que mais do que eu já vi ali, uma memória visual clara, nítida, Sim. 1 ano e pouco. Mas a memória não é só visual, né? Sim. É memória corporal, uma memória energética e uma memória de uma informação. E daí a gente tem realmente exemplos assim, histórias que não foram contadas, mas quando faz o processamento, entra nesse lugar, a pessoa se dá conta de algo que aconteceu, que ela nunca teve acesso externo, e ela vai lá e tira a prova com a mãe. Isso, eu fico impressionado. Onde que fica guardado isso? E era verdade, tal coisa aconteceu e tal. Aconteceu tal coisa. Puxa, minha vida, como é que você soube? Quem te contou isso? Quem me contou foi o meu organismo. Isso. Eu falo que às vezes eu sinto falta de acessar algumas coisas que informações estão em abertas. Então. Porque minha mãe, assim, eu fui adotado com dias de vida. Mas minha mãe me conta a história da adoção, mas sabe quando você precisa encaixar umas peças ainda? Eu falo, aí quando você estava falando, eu falei, eu acho que talvez esse seja um processo para mim e para outras pessoas que de repente já passaram por isso. Eu vou te falar, para a maioria, você, claro, tem uma história particular aqui na história da adoção, né? E deve ter um sofrimento da tua mãe biológica, né? Para acontecer isso, né? E ao mesmo tempo um corpo de 3,8 bilhões de anos da tua mãe, Exatamente. que apesar dos sofrimentos, deu conta de gestar você. Sim. Né? No útero, que é uma grande tecnologia de proteção e nutrição de uma vida, né? Que consegue amortecer muitas coisas do ambiente. Você nasceu, enfim, teve essa chegada mais turbulenta, pelo jeito, mas também depois a adoção, né? Então essa é a sua história, né? Isso tem marcas aí dentro, tem registros. Eu gosto mais da palavra registros até do que memórias, porque a gente tem algo que está registrado como informação registrada. Então a sessão, pode ser que na primeira sessão imersão você já chegue em questões ali, né? Porque a consciência não está nem aí para o script, né? Se ela quiser, se tá a dor tá lá, a dor profunda está lá, ela tem uma inteligência, né? Sim. Pum, ela vai lá. Mas também na sessão essência, que é a 4ª, se vai especificamente para essa fase, né? E os relatos, assim, né, realmente são muito assim, né, de saber que eu estou no útero, que está acontecendo tal coisa, que a minha mãe está sentindo tal coisa. De novo, a ressonância de coisas emocionais, né? Então, e o bebê está nos primeiros 1 ano de vida, especialmente, né, em fusão com a mãe, né? Então as coisas aparecem muito. Então o interesse também vai pegar coisas desse sentido, né? Então são os acessos, né? Quando Freud, né, falou do sonho como via régia, né, do inconsciente, o Reich disse, não é o corpo, né? E eu não preciso, para mim não precisa ter o melhor ou o pior, né? Todas as vias que nos dão acesso à verdade são bem-vindas, né? Sim. Mas nessa terapia o corpo é muito importante mesmo, mas todos os acessos são importantes, né? E daí eu gosto de trazer uma coisa bem simples, que junta o inconsciente de Freud com a consciência que vem como, né, das tradições budistas ou das tradições meditativas da Índia, enfim. Que é, tem a consciência que, vamos dizer, como esse lugar, né, não acessado, e tem a consciência, que é uma luz. Aqui como se tivesse escuro, aqui a consciência é uma luz. Então a luz da consciência
vai penetrando o inconsciente. Tá. Né? E é isso que vai acontecer. E as defesas que não deixavam acessar, né? Sim. Então, quando vai soltando as defesas, esse campo amoroso, e a consciência, daí, opa, se coloca luz sobre esses aspectos inconscientes. Depois, né, na sessão 5, luz sobre as questões da sombra. E assim vai se resgatando e se reconfigurando isso tudo, né, nessas 10 horas de experiência. Então, só passando, o fato é assim, parece realmente bom demais para ser verdade, mas assim como a gente sabe, não parece ser bom demais para ser verdade. A gente mandar um WhatsApp pro Japão e chegar em um segundo. O que nos anos 90 isso era totalmente hipotético. Ou você ligar uma câmera e estar falando com o pessoal ao vivo. Exatamente. Então, assim, é porque a tecnologia evoluiu. É isso. O que a gente vê hoje, a gente não acreditaria. Se alguém... O que a gente via? Via ficção científica. Isso é uma ficção. Sei lá quando é que vai chegar, né? Então, agora, por exemplo, a gente não duvida do que possa chegar daqui a 5 ou 10 anos, né? É tão escancarada a velocidade. Só que, como eu falei, isso aconteceu também na psicologia. Mas é só vivendo que a gente sente realmente. Na verdade, abrindo um pouquinho o jogo aqui da minha história aqui, né? A minha formação, né, começou com neurociência, depois psiquiatria, doutorado, né? Já tive uma ascensão assim meio meteórica no meu começo de carreira como pesquisador, como depois escritor, escrevi o livro Temperamento Forte e Bipolaridade. Mas a minha experiência de psicologia, fazia terapia e tal, psicanalítica, mais orientação junguiana, enfim. Uma ótima terapeuta, enfim. Mas eu digo que eu, como eu escrevo no meu livro Imersão, estava só com... Como é que chama aquele óculos aqui de natação? Aqui? É um óculos de natação ali, mas eu não estava mergulhando realmente lá no fundo do oceano, sabe? O snorkeling ali, estava fazendo snorkeling, né? A terapia me deu isso, comecei a enxergar algumas coisas que tinham ali um oceano. Mas até que o meu inconsciente me levou a situações de vida que eu passei por dramas e traumas muito fortes, e ali eu adoeci profundamente. Mas profundamente, não foi assim, não foi pouca coisa. E depois de 3 meses me sentindo um morto-vivo, eu encontrei a terapia de processamento de memórias. A primeira terapia que eu encontrei foi o EMDR. Quando eu saí daquela sessão de 1h30, com uma terapeuta que tinha sido treinada num fim de semana. Olha só. Era psicóloga. Mas o que ela aprendeu e executou comigo? Ela aprendeu num curso de fim de semana. Ela teve 16 horas. Eu era dos cobaias dela. Os voluntários para ela receber depois o título que ela completou a fase 1 de treinamento de MDR. E é bom você falar isso, porque tem muita gente que tem preconceito com esses cursinhos de final de semana, né? Então... tem muita gente. De novo, eu já fiz alguns que foram incríveis e que eu uso até hoje as técnicas. Mas tem muita gente que hoje, você entra na internet, tem gente bombardeando. Vai lá fazer cursinho de final de semana. Não, tem cursinho de fim de semana que não serve para nada. Sim, claro. E tem curso de 2 anos que serve para pouca coisa. E que não serve para nada, exatamente. Então, assim... Então, ali quando eu descobri o MDR, uau, né? Eu disse, mas ela aprendeu isso aqui no fim de semana, então esse negócio é fácil de fazer. E era um script. O MDR é bastante estruturado, né? Me dá esse script aqui, deixa eu sair fazendo. Ou seja, eu vou imitar o que ela fez comigo. É assim que eu fui começando a minha carreira de terapeuta. Olha só. E vendo as coisas acontecendo no consultório, eu disse, puxa vida, o que é isso? Sensacional. E daí de novo, assim, eu poderia estar... Eu era muito especializado, ainda sou hoje, muito especializado em psicofarmacologia e tal. Eu podia estar, não, isso aqui é... Né, tá apegado, né? Mas eu quero saber, o que me toca mesmo é a cura. Ali eu percebi que existia a possibilidade de cura. Sim. E que a cura é o que me movia a alma, né? O que realmente me dava recompensa do processo, né? Me deixava vivo no consultório, né? Sim. Porque o psiquiatra só do remédio, você vai ver, conversa com esse cara, ele não está entusiasmado com a prática dele. Eu ia te perguntar isso. A relação da prática com a questão dos medicamentos, como que é isso? Porque tem muita gente que chega até a mim numa sessão e fala assim, eu tomo remédio, mas eu quero a terapia porque eu não quero mais tomar remédio.
Tem muita gente que faz isso. E aí uma coisa, pelo menos aqui nas minhas sessões, eu falo, uma coisa não tira a outra. Você continua tomando seus remédios, que o psiquiatra pediu para você tomar, e a gente vai traçar um caminho diferente aqui para você. Mas é interessante esse caminho ao contrário. É. Porque ele primeiro procurou o remédio para depois procurar a terapia. Ele vai procurar a terapia porque ele cansou do remédio. Ele devia ter começado com a terapia, mas não, ele foi direto no médico. Agora eu quero saber de terapia porque eu já cansei. É ao contrário, né, esse processo. Talvez é porque o remédio traga uma solução mais rápida, talvez. Mas olha, o remédio para fazer efeito às vezes vai um mês, uma imersão às vezes leva um dia. Uma imersão 2 horas. 2 horas. Exatamente. A maioria das pessoas sai da depressão. Quanto tempo leva para a depressão? A maioria das pessoas sai da depressão em 1 hora, na sessão de imersão. Depressão, seu pente grosso, como eu chamo essas dores maiores, é essa obstrução da energia vital. Você descarrega e desobstrui o sistema, né? Você chegou lá numa nota de 0 a 10 de bem-estar. 1, 2, o 0 que eu digo assim, você quer morrer agora, quer se matar é 0. Raramente uma pessoa chega no consultório com uma nota acima de 5, vamos dizer assim, né? Muitas vezes ali é 1, 2, 3. Uhum. Ela sai da sessão, e aí, como é que tá? Com 5, 6 pontos a mais, né? Já teve caso de sair de 1 para 10? Sim. Não é o mais comum, é 1 para 7, 3 para 9, né? Mas 3 para 9... Você era um repetente e virou melhor aluno. É isso aí. Exatamente. Esse é o poder da nota, né? Então, assim... mas daí vai sustentar? Vai sustentar, porque foi processo curativo. Às vezes eu digo no final assim, você percebeu que eu não enchi a sua bola em nada aqui, né? Foi só descarregar, desnegativar. Sim. Porque o que sobra é naturalmente positivo e saudável. Isso. A metáfora que pode ser usada, né, vem do David Hawkins, né? O sol sempre brilha. Se você está às 2 da tarde, está escuro, é porque tem nuvens carregadas. E tem pessoas que estão carregando essas nuvens há meses. Né? Isso. Agora, se essas nuvens forem descarregadas, o sol vai voltar a brilhar. Sim. O sol é a nossa energia vital. E isso não é uma metáfora. Verdade. Porque a nossa energia vital vem do sol. Verdade. Ela vem literalmente dessa parte da biologia. E tem a biologia, exatamente. Sol, aqui no fundo vai dar fotossíntese, a gente come e vai criar um ATP lá dentro do enzima trifosfato, que é a nossa molécula de energia, da mitocôndria, enfim, e eu estou com uma energia vital. Aí fora só o fato de você tomar sol ali, você já está tomando vitaminas ali do natural, né? Não tem essa também, né? Então, só que esse sol, ele pode brilhar, a gente acaba incorporando essa energia do sol. Sim. E é isso que move a vida, né? Nós somos seres movidos à energia solar, que foi captada pelos alimentos. Isso assim, a essência da que a gente aprende em bioquímica é isso, né? Exatamente. Então, poder entender que essa energia vital que precisa ser restaurada e que a pessoa com depressão não está tendo acesso a essa energia vital pelo sofrimento acumulado da vida dela. Exatamente. Então, a primeira sessão, a maioria das pessoas já sai da depressão na primeira sessão. Nossa. Mas depois tem uma reforminha mais para fazer, que é para não cair de novo, né? Sim. Mas tem muita gente que só faz a primeira sessão e fica bem e acabou. Falando da medicação antidepressivo, né? Hoje em dia, falando da depressão, dos antidepressivos, os suplementos hoje, eles podem substituir de fato o antidepressivo? Você falou da medicação, antes eu acabei não respondendo muito sobre isso, né? Então, mas já aproveitando isso. As medicações psicotrópicas, né, foram uma grande revolução na medicina, né? Porque as pessoas com problemas de saúde mental mais graves, né, esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, estavam em manicômios sendo assim tratados como a escória da humanidade. Exatamente. Então, quando surgiram os remédios psiquiátricos, que surgiram meio que por acaso, né, não, foi como o Viagra, né? Viagra, ninguém foi atrás do Viagra. Ele era testado por uma coisa e melhorou a disfunção erétil, né? A mesma coisa foi os antidepressivos. Era um remédio usado para tuberculose. Sim. Né?
E o tuberculoso deprimido melhorou. Uhum. Que interessante isso, né? Antipsicóticos, enfim, né? Vários remédios vieram dessas descobertas assim. Então, então tem remédio que pode mexer no cérebro, vamos dizer assim, e isso melhorou as pessoas na saúde mental, né? Sim. Então, década de 50, 60, 70 foi assim o boom dessa área. Ainda aprendendo esse negócio, muitos erros também, né? Mas isso foi se refinando e foi ficando muito melhor com o tempo, né? E hoje existe uma ciência muito robusta de que esses remédios são salvadores para quadros graves. Tá. Quantos por cento das pessoas têm quadros graves? Uns 5%. Tá. É ali que faz diferença mesmo para o placebo, né? Que é o comprimidinho sem remédio. São esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, quadros graves de depressão. Para aquelas pessoas, você realmente tem um impacto do remédio. E que às vezes você não tem outra coisa para fazer. É o melhor recurso para aquele momento. Uhum. Mas, daí quando a gente vai falar de depressão leve a moderado, vários quadros de ansiedade, os remédios ajudaram? Ajudaram. Mas a diferença para o placebo já é bem menor. Né? Entendi. O placebo, né, quando você, num estudo com placebo, tipicamente, né, um antidepressivo, vamos dizer que ele reduz em torno de 55% dos sintomas. O placebo melhorou 40%. Sim. Então, a diferença do remédio foi esses 10, 15%. E que às vezes porque o remédio deu um efeito colateral que o cara percebeu. Então eu estou tomando o remédio. Porque ele é um estudo duplo cego. Ele não sabe se ele recebeu o remédio ou o placebo. Mas se ele tem um efeito colateral meio estranho, cara, eu estou tomando remédio. Isso. Então, isso aumenta o efeito placebo, o efeito significado. Então, eu estou tomando remédio, então isso aqui vai estar me deixando melhor. Né? Então, o efeito real dos antidepressivos para casos leves a moderados é nulo. Olha só. É nulo. Quando você vê a média, né, é por causa dos casos graves. E tem estudos, a ciência mostra isso. Uhum. Só que é uma verdade inconveniente. Porque para vender remédio, a indústria farmacêutica quer que você dê para 30% dos pacientes. É isso. Porque hoje 30% das pessoas, 40% das pessoas têm algum sofrimento mental. Uhum. Com base em estudos epidemiológicos, inclusive no Brasil. Por que ela vai querer só 5% se ela pode tentar? Não, vai dar antidepressivo para todo mundo. Exatamente. E o psiquiatra está ali. Só tem um martelo. Para todo só tem um martelo, todo mundo é prego. Isso. Então, essa é o status quo da psiquiatria hoje, que o psiquiatra virou, de certa maneira, ali, um prescritor de remédios com base numa ciência, mas uma ciência que é fortemente enviesada pelo poder econômico. E daí vamos chegar nos suplementos. Os suplementos, a ciência dos suplementos não tem o poderio econômico da indústria farmacêutica, né? E aqui, só para deixar bem claro, eu não estou falando nem um pouco mal da indústria farmacêutica. Quer estipar a indústria farmacêutica da humanidade? Por favor, não. De jeito nenhum. Entende? Ela tem uma função fundamental. Com certeza. Claro. Boa parte do aumento da longevidade da humanidade se deu pelos grandes acréscimos da indústria farmacêutica. O problema é quando ela extrapola, e no caso da psiquiatria, extrapolou para deixar de tratar doenças, né, um adoecimento mental grave, para tratar as mazelas da vida, Sim. do sofrimento normal do ser humano, que vamos chamar isso de depressão. É um pouco preguiçoso esse negócio até, né? Então vamos chamar de depressão e daí antidepressiva. Até porque esses antidepressivos melhoram a ansiedade, melhoram o toque, melhoram... Então, essencialmente, vou dar esses remédios aqui, Sim. daí uns funcionam, outros não funcionam, daí se não funcionar eu troco o remédio, daí troco de novo, É isso mesmo. daí voltar a estabilizar, né? O fato é que, assim, também é verdade que os remédios estão cada vez melhores, mas ainda assim, conceitualmente, eles são moduladores, maquiadores do sistema. Sim. Né? Então, vão na causa, não vão na causa. Né? O único remédio oficial hoje disponível para uso, né? Mas ainda assim um uso restrito, mas que é reconhecidamente eficaz pela ciência e tal, mas que tem uma propriedade mais curativa, é a ketamina. Ketamina. Ou cetamina. É o único remédio que
tem já nossas aprovações para depressão refratária e tal. E ela é curativa, ela consegue mexer na configuração da mente, porque ela consegue soltar o ego e a pessoa ter acesso a algumas coisas diferentes. E ela é um neurotrófico, ela fortalece o cérebro. Então ela consegue recuperar muito bem, não todos, mas assim, 50%, 60% dos pacientes respondem muito bem à ketamina, e isso traz ela para um nível de saúde maior. Então, e o fato é que quando a terapia vai funcionando bem, ou esses processos de cura vão acontecendo bem, a necessidade de remédio é cada vez menor. Sim. Né? E juntando agora tudo que a gente falou antes, né? O paciente, o cliente, procura o que naquele momento se apresenta como a melhor solução. Se começou pela terapia, né, ou pelo remédio, né, do contexto, é muito complexo isso, né? Mas o que eu acho que é importante é acolher todas as histórias e oferecer esse caminho de cura. Sim. Mas é normal num processo de AIM, de Psydelic, chegar com 5 remédios e... Quer dizer, eu sou psiquiatra, então eu posso tirar remédio. Exato. É isso que eu ia falar. Eu tenho know-how de saber como tirar, Isso. quando tirar. Aquele paciente, o quanto ele já está apegado psicologicamente àquele remédio, então precisa levar mais tempo. Então, com o tempo, eu vou substituindo os remédios por suplementos. Porque os suplementos, na sua natureza, eles são mais pró-saúde. Eles não são moduladores ali, artificiais, dos neurotransmissores. Eles agem em regiões, vamos dizer, em mecanismos biológicos que eles fortalecem, que eles dão mais espaço, que eles... E geralmente não é só na mente, eles agem no organismo como um todo e dão mais resiliência, dão mais calma, dão mais centramento, mais clareza mental, fortalecem a mente também. Ele chega perto do remédio, assim, em pesquisa? Sim, eu vou dar um exemplo. Saffron, né, que é o açafrão. Não é o açafrão da terra, né, que é saffron, né? Os estudos comparam né, antidepressivo com... Não tem diferença. Né? Bem próximo. E eles não são... Vários antidepressivos são meio anestesiadores da emoção, a pessoa não se sente ela mesma. Não são todos, mas... Não são todos os pacientes que sentem isso e não são todos os remédios que produzem isso. O açafrão não traz isso, né? Então, se você botasse o açafrão como o comparador, por exemplo, para o antidepressivo, né? Ia ser uma... então vamos dizer que o FDA agora, a Anvisa, dissesse: para você ser um antidepressivo, você vai ter que ganhar do açafrão 88 miligramas do extrato. Pô, acabou com a indústria farmacêutica. Poucos iam... Não, é o fato assim, ia subir a barra, né? Ia ficar uma minoria de medicação. Ia subir a barra. Então, assim, creatina. Eu tô hoje elaborando um vídeo que vai ser sobre isso, que é o meu top 10, o ranking dos 10 melhores tratamentos para depressão. A creatina é o suplemento mais bem estudado no mundo, né? Então, é muito bem estudado para várias coisas, né? E a creatina tem um estudo muito bom de vários anos atrás, mostrando que antidepressivo mais creatina era melhor do que antidepressivo com placebo. Mas era bem melhor. E agora saiu um estudo mais recente, no ano passado, mostrando que creatina mais terapia cognitivo-comportamental também era bem melhor do que só terapia cognitivo-comportamental. Não tem um estudo ainda de creatina só a creatina versus placebo na depressão. Mas são 2 bons estudos. Então, assim, a creatina e o açafrão, né, o que é o saffron, são 2 medicações com potência antidepressiva, bem tolerados, que não precisam de receita. Né? Mas, assim, é bom que seja acompanhado por um profissional? Sim, bom que seja acompanhado por um profissional. Mas o problema é que os psiquiatras não receberam treinamento para saber se é de açafrão e creatina. Exatamente. Porque a quem interessa dizer que a creatina, que tem 50 marcas de creatina, você bota num shake lá. A quem interessa isso? Vamos fazer a cabeça do psiquiatra para ele prescrever creatina. Se o psiquiatra não for atrás... Exatamente. Ele não vai saber disso. Só que lá, semanalmente ou mensalmente, está batendo o representante do laboratório para vender o remédio dele. Isso. Então, a indústria farmacêutica tem um marketing de convencimento
né? E com a ciência. Ok, mas tem ciência tão boa quanto nos suplementos e sem esse viés do poderio econômico, né? Mas tem que ir atrás, né? Então, é isso. O açafrão, a creatina, o próprio magnésio treonato, né? Um combozinho ali que já faz muito bem. E se botar uma juba de leão ainda, que é um neurotrófico incrível. Esse aí desde quando eu conheci no seu curso lá, no negócio, da parte da suplementação, quando você trouxe, eu já tomo desde dessa época, eu acho. Não, os estudos são incríveis. Não tem grandes estudos clínicos, não tem, porque estudo clínico custa dinheiro. Exatamente. Ou custa muito boa vontade de um grupo de pesquisa. O suplemento ele tem a questão de ser um pouco mais caro, né? Que o remédio, às vezes, pega lá o genérico com, sei lá, R$50, a pessoa resolve. E o suplemento já tem um custo um pouquinho... Então, tem suplementos baratos, né? Se você compra em pó. Né? O que é caro é a manipulação do suplemento também. Né? A farmácia de manipulação precisa manipular, né? Enfim. Mas alguns que você compra em pó, como creatina, por exemplo, taurina também é A juba de leão eu comprei um potão num lugar. Vem um potão lá. Então, no meu vídeo esse eu vou dar uma receita lá de um shake, sabe? Vai pro Instagram? Vai pro YouTube e depois vai pro... Mas assim, e nesse meu top 10 tratamentos para depressão, o 10º lugar é antidepressivo. Ah, olha só. Em 9º lugar, terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, mas são os critérios que eu vou trazer são quais? Eficácia, conforto e segurança, acesso e preço. Excelente. Então você precisa fazer a composição disso tudo para saber o que são os melhores. Daí que você vai ver que no meu ranking, creatina e o Saffron estão na frente de antidepressivos, porque o acesso e o preço são melhores. Agora, lembrando também, né, que no SUS tem antidepressivos já razoavelmente bons, custeados pelo governo. Né? E a creatina não é essa dose de academia, né? Ela é mais alta, né? De 10, já mais... Não, 3 a 5. 3 a 5 gramas os estudos, Porque eu vi uma pessoa falando que era de 5 a 15 na parte da saúde mental. Talvez tenha algum, não conheço, tem os estudos, os 2 melhores estudos foram um foi com 3, outro foi com 5. Que é essa dose que a gente já toma mesmo. É a dose normal. Na academia. Daí bota uma taurinazinha ali, 2 gramas. Sim. E que já pega mais ansiedade e tal. Também não tem grandes estudos, mas também é neurotrófica. Bota uma juba de leão. A taurina, recentemente eu descobri que ela diminui a ansiedade, esse tipo de coisa, mas eu sempre achava, né? Acho que a maioria das pessoas com quem eu conversei achava a mesma coisa, que era o contrário. Porque ela vem no Red Bull, no energético. Então você vê cafeína e taurina. Aí você pensa, a taurina é pra acelerar. Mas ela contrapõe... Ela é para harmonizar. A cafeína. Mas acho que igual o que eu pensava, acho que tá na geral, assim. E aí... Então, e vem esse nome, taurina, vem de touro. Né? Exatamente. Mas na verdade ela... Né, enfim. Tá ali no energético, você pensa, essa aqui dá o gás. E aí você vai ver... Ela é harmonizadora e ela é uma das grandes vedetes hoje da longevidade, porque ela reduz com a idade. A nossa concentração endógena de taurina reduz com a idade, e a reposição da taurina aumenta a longevidade. Isso é estudado em roedores. Né? Sim. O estudo da Nature ou da Science, lindíssimo estudo. Então, assim, e tudo que promove saúde, promove longevidade. Então, essa é a ideia dos suplementos. Você está fazendo uso de substâncias que promovem saúde. Sim. Promove forças, né, qualidades, né? Então esse combo aí é muito potente, né? Maravilhoso. O que falta é a informação chegar nas pessoas. Então por isso que é importante estar aqui, porque com o problema de saúde mental do jeito que está crescendo absurdamente e a resistência das pessoas a procurar um profissional de saúde mental, que tem muita resistência. Somente 1 em 4 pessoas em sofrimento procura algum profissional de saúde mental. Por isso que eu acho que essas informações precisam ser públicas. Sim. E não estar confinado só num artigo científico dos experts. Perfeito. Falando um pouco da minha história, né? Eu já te falei, eu fui para hipnoterapia por causa que eu estava fazendo terapia, tinha passado por uma crise de ansiedade. Tava gostando, mas ainda tava sentindo aqueles mesmos desconfortos. E aí eu comecei a fuçar lá na internet, eu cheguei no símbolo
e comecei a fazer o símbolo em paralelo com a terapia. A terapia era legal, mas eu não tinha aquela emoção, senti que realmente tinha uma coisa ali acontecendo, mais potente. Eu gostava, mas tava meio amarrado o negócio. E aí cheguei em certas sessões lá, que são as RMR, se eu não me engano, as PrEPs lá, né? E eu, aquela sessão, mexi muito e senti muita emoção, descarreguei e comecei até a levar um pouco desse conteúdo para a terapia. Até que eu falei, vou ficar só com o símbolo que tá indo melhor do que a terapia. Eu gostava, mas eu sentia que ele mexia mais. Não era questão de gostar ou de ser legal ou de ter ali um apoio da pessoa, mas é que ele mexia mais na estrutura e que eu sentia que a coisa estava mais acontecendo ali, mudando. E depois disso, passou um tempo, eu fuçando lá algum vídeo seu, algum site, eu vi uma coisa que tinha uma tal de hipnose ali, que era, tinha, sei lá, 20 técnicas, e a hipnose me chamou a atenção. E aí eu fui fazer um curso de hipnose, e aí que eu entrei na hipnoterapia. Então foi graças ao Símbolo. Então, falando do Símbolo, que ele é fenomenal, é o aplicativo mais bem avaliado do planeta de saúde mental. Do universo, na verdade. Do universo. Que se saiba. Que se saiba. Sim, E aí... Então eu vejo, né, que você está criando uma estrutura de saúde paralela, como você disse. Tem o Símbolo, que seria a terapia hoje para pensar no brasileiro, ela acaba sendo cara. O Símbolo tem uma assinatura super acessível, vale, sei lá, uns R$100 por um ano. E R$29,90 por mês, né? Ou R$199 por ano. R$199 por ano. Então é muito acessível, né? E ainda parcelado também tem. E então atinge essas pessoas, as pessoas que também querem fazer sozinha, né? Depois tem o Insidelic e a IM, para quem tem condições de buscar uma terapia e fazer junto com o Símbolo. Tem um nível a mais aí que é o psicodélico, os seus retiros para casos mais, né, talvez difíceis ou resistentes. E para quem também quer conhecer e ter essa experiência, queria que você explicasse um pouco essa estrutura que está surgindo aí de saúde mental paralela do sistema. Que bom que você trouxe isso, né? O Símbolo teve, ele surgiu dessa vontade de chegar nas pessoas o que elas precisam, sem que precisasse passar por todos os anos de resistência para procurar ajuda, enfim, né? E a principal resistência nem é financeira, é de que eu quero resolver sozinho. A primeira é quando eu estou sofrendo, eu vou tentar resolver sozinho. Fica anos nisso. Depois começa a procurar alguma coisa, que pode ser de várias naturezas, até que em algum momento, se ela não conseguiu resolver, ela acaba indo para uma terapia ou para um remédio, enfim, né? E o Símbolo é uma estratégia, né? Um caminho bem mais fácil, como você encontrou, né? E o Símbolo, ele é equivalente, pelo menos, a uma boa terapia, né? Mas por um preço muito mais acessível, mas depende, claro, da vontade, da motivação da pessoa, né, querer resolver suas questões. Você estava ali, você não tinha essa resistência, você estava com um psicólogo, né? Estava fazendo terapia, que eu chamo, para quem vencer a resistência, na verdade, é um ato de coragem, né? Sim. É sair do orgulho e dar um salto de coragem. Sim. Então você já tinha feito o salto de coragem, mas não estava encontrando a resolução mais profunda, ou seja, pode ser um terapeuta muito bem intencionado e até bem informado, mas que a tecnologia que ele traz na sua técnica não estava dando conta da sua angústia, do seu sofrimento, da sua ansiedade. Então você encontrou no Símbolo essa qualidade técnica, né? E com algum afeto, né? Porque tem a voz, né? Tem. Porque o lugar onde eu falo a voz, né, antes de gravar qualquer áudio lá, eu entro em uma conexão profunda comigo mesmo, né? Para que essa voz transmita isso, né? Primeira vez que eu te vi pessoalmente no curso, eu falava, é a voz do Símbolo. É a voz do Símbolo. Aonde vem essa voz do Símbolo? Essa voz do Símbolo não era um AI, não era uma AI. Então, e o Símbolo realmente é incrível nesse sentido, são 6 milhões de downloads, são 300 e tantas mil pessoas avaliando nas lojas, né, com 5.0 na App Store, com 4.9 na Google Play. E ela realmente é um pilar desse sistema de saúde mental paralelo que a gente está construindo juntos, né? Porque eu acredito muito na importância desse empoderamento, como chama assim, a pessoa
precisa contar com os recursos. Muitas pessoas nunca vão se abrir com um terapeuta ou nunca vão procurar um psiquiatra, até porque a maior parte das dores que ela traz são das relações pessoais, interpessoais. Então, nem acredita mais no ser humano. Isso. Né? Ou tem uma defesa muito forte, ou é muito mal visto na sua comunidade, enfim, né? Muitas razões para não procurar. E o fato é isso, né? É a minoria que procura psiquiatra e psicólogo. Então o símbolo tem esse papel, né? Mas muitas pessoas, um caminho diferente do que você fez, teve seu primeiro contato com a psicologia ou autoconhecimento pelo símbolo. Daí você fala, peraí, esse negócio funciona. E daí se abre para uma relação com um terapeuta. Né? Muitos terapeutas já receberam, já teve terapeutas que eu encontrei, disse, olha, eu quero dizer para você, o símbolo já me trouxe 5 pacientes. Olha só. Né? Então, porque a pessoa se abriu para o processo de autoconhecimento e interpessoal daí com um terapeuta. Né? Interessante. Então, eu acho que aqui não é uma questão de substituir, é uma questão de somar. Né? Então, o Insighteric daí traz esse método com a sofisticação técnica e de, como a gente falou, de vibe, né, do terapeuta, que se o teu terapeuta antes tivesse uma formação em Insighteric, fizesse as sessões ali, você talvez não precisasse do símbolo. Mas, ou de uma terapia de processamento de memórias, enfim, o que for. Mas se for um terapeuta de Insighteric, ainda vai dizer, agora você ainda segue o símbolo, né? Ou seja, porque o intuito é o bem do paciente, né? Sim. E daí também pode tomar suplementos. Se a pessoa não toma remédios, fica mais fácil daí prescrever os suplementos, que também tem lá no site do Insighteric. E suplementos até personalizados, né? Tem de acordo com o perfil, que é o meu trabalho de ciência durante muito tempo, ali, 10 anos que eu fiquei estudando perfis de pessoas, e a partir desse perfil você encontra os suplementos mais adequados. Do modelo AFFECT. Modelo AFFECT, né? Então, que é o que a autoavaliação inicial do símbolo é esse modelo. Então, assim, o símbolo, as terapias, né? Daí a questão do psicodélico, onde é que entra? Não, a ketamina hoje é considerada um psicodélico, porque ela é uma substância alteradora de consciência, né? O MDMA não é um psicodélico, mas também está entrando num guarda-chuva dos psicodélicos. Então, o único psicodélico hoje realmente aprovado para uso legal, enfim, tudo nos conformes, é a ketamina. Mas o acesso a ela é muito restrito. Sim. Né? Por quê? Porque ela também pode ser usada, ela pode causar dependência. Tá. Né? Então, assim como Venvance ou outros remédios, benzodiazepínicos, vários remédios são muito controlados, a ketamina é mais controlada. Sim. Não que ela tenha mais risco de causar dependência do que um benzodiazepínico, do que um calmante ou um estimulante. Mas, enfim, são questões do mercado. E hoje a ketamina é mais frequentemente administrada também por psiquiatras, ou anestesistas, ou médicos, enfim, numa subcutâneo ou intravenoso. Né? Então, e tem intranasal, que é o chamado Spravato, que é o que foi aprovado pelo FDA, mas que custa assim Esse é o que tem na farmácia? Ele não tem na farmácia, mas ele é comercial, porque ele precisa ser usado no contexto de uma clínica e tal. Mas é um preço absurdo, assim, um preço realmente fora do real. Né? Então acaba sendo mais barato fazer uma injeção de ketamina, muitas vezes, que vai lhe custar 500, 600, 700 reais, porque uma dose de Spravato custa 1.500 reais, né, dependendo da dose. Enfim. Mas daí tem outros psicodélicos. Hoje é um território que fica num limbo, né, porque algumas dessas substâncias são ilegais, a substância isolada. Tá. Mas a planta que a contém, né, vou dizer, se a psilocibina, por exemplo, que é ilegal, ela está no cogumelo mágico. Também tem trufas, né, que tem a psilocibina. Nem o cogumelo não é ilegal. Uhum. O que é ilegal é você vender cápsulas de cogumelo para a pessoa tomar. Sim. Cápsula de psilocibina. Cápsulas de cogumelo que contém psilocibinas. Não pode vender a cápsula? Não, porque a cápsula denota que você está, de alguma maneira... Assim, é uma questão a ser discutida, que acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão. Mas, assim,
As pessoas produzem cogumelo mágico e vendem na internet. Vem, né? Sim. E não é legal isso, né? O que a pessoa faz com esse cogumelo, daí acaba sendo responsabilidade dela, enfim, né? Então é uma área complexa, assim, né? Que tende a ser cada vez mais liberada, ou mais aceita, porque o fato é isso. Você chega com seus pacientes que já estão refratários, né? Se a gente tem um Psydelic no nosso arsenal, a gente consegue resolver quase tudo. Sim. Mas ainda tem alguns casos que, e aí, não resolveu, né? Daí você pode lançar mão, por exemplo, de uma ketamina, né? Então, são coisas, né, que junta, eu acho que a ideia, de novo, é juntar tudo que tem de bom, né? Uhum. Mas do ponto de vista mais macro, assim, o símbolo, mais o Psydelic, mais os suplementos vão dar conta de quase tudo, né? Para aqueles casos mais graves ou refratários, ou que a psiquiatria estragou, porque a psiquiatria, quando não dá conta, ela continua dando um monte de remédio, cada vez mais remédio, daí Sim. vai para o ECT, e daqui a pouco não respondeu para o ECT. A psiquiatria faz muito bem para várias pessoas, e se a pessoa chegou lá no ECT, né, eletroconvulsoterapia, e melhorou, ótimo. Uhum. Mais ou menos metade das pessoas responde bem ao ECT, e é salvador. Mas para quem não respondeu, ficou fazendo 12 sessões de ECT, às vezes é um estrago. Mexe com a memória também. Então assim, e mais do que isso, né, a convulsão não é um processo simples, entende? É uma convulsoterapia, né? Então, por mais que tenha todos os recursos que dão segurança ao ECT, e o ECT é um tratamento importante para casos graves. Mas se não funcionou, e aí? Você chega com um caso ultra refratário, né? Psydelic vai ajudar, mas às vezes você precisa de uma ketamina, precisa de alguma coisa diferente, né? Sim. Então, e os psicodélicos entram muito bem, os estudos estão vindo com muita força nesse sentido. Só que precisa ser regularizado, daí de novo, né? Hoje estão patenteadas as substâncias, então tem indústria farmacêutica querendo ganhar dinheiro com isso, e está no seu direito, né? Exatamente. Fiquei impressionado com aquele caso da supervisão, né, menina, que era super caro, né, para ela fazer o tratamento Com ketamina desprovata. Isso, com ketamina lá na clínica. Eu sei que ela teve que processar o convênio, esse tipo de coisa, né? O convênio quebrou, né? O fato é que hoje é muito a gente fala meio mal do convênio. Assim, eu sou um defensor dos convênios, sabe? O que quer dizer? A gente... Se você tiver na pele do convênio, eu trabalhei perto de vários convênios, né, com o símbolo, inclusive, sobra muito pouco dinheiro. Quando é que sobra, né? Quando sobra, né? Porque daí vem o governo e diz, não, você vai ter que dar tal remédio caríssimo para aquele caso. Ela custava R$80 mil por mês para o convênio. Meu Deus. Entende? Porque ela precisava de uma dose alta de Spravato, sabe? Então, se você tem meia dúzia desses casos, né, no teu convênio, que é um convênio pequeno, que, enfim, quebrou. Não estou dizendo que quebrou por causa dela, mas assim, é dura essa história. Né? Então, só que... poderia ser muito mais acessível, né? Enfim, mas daí, de novo, a questão do jogo todo econômico e das condições, enfim. Eu acho uma lástima isso, né? Mas tudo bem, ou seja, se a gente não pode ter as melhores moléculas ainda legalmente acessíveis, né, com facilidade e tal, sabendo usá-las, né? Enquanto isso não é possível, pelo menos a gente tem símbolo, tem Psydelic, tem suplementos que vão dar conta de quase tudo, né? Mas para casos muito mais, né, mais graves, refratários, como era o caso daquela moça, a ketamina, por exemplo, é salvadora, e os outros psicodélicos também, né? Tem um psicodélico muito interessante para a drogadição, né, que é a ibogaína, né, que pode ser usado legalmente também, num contexto muito específico, mas daí tem que importar com autorização da Anvisa, enfim, mas que é uma maravilha para quadros de abuso de substâncias, né? Sim. Mas, do meu ponto de vista e do teu, né, se a gente fizer lá um Psydelic direitinho e entrar firme no libertação, e se qualquer coisa faz uma segunda sessão de libertação, a maioria dos quadros sai do seu problema maior. Sim. E fica bem, né? Então... A gente está caminhando para o final, mas eu queria entrar num outro assunto também, que eu acho que talvez está sendo o assunto mais falado hoje, que é a tal da NR1. A gente fala de saúde mental, e a saúde mental hoje, dentro do mercado corporativo,
ela está sendo obrigatoriamente uma pauta. Eu fui do corporativo durante muitos anos da minha vida, então eu presenciei muitos casos ali dentro, como líder, enfim, como RH também. E hoje está sendo extremamente falado isso na internet, não só na internet, mas enfim, qualquer reunião que a gente vai para falar de saúde mental é falado de saúde mental dentro das empresas. Eu enxergo tudo isso que a gente conversou aqui, do Insidelic, enfim, como também uma alternativa muito importante. Eu não sei como isso tem chegado também para você, doutor. Eu queria que você falasse também como que você está tendo essa visão para as empresas, para o corporativo. A gente sabe que, de fato, o afastamento tem aumentado. A gente estava falando até nos bastidores, né, do número que vem aumentando cada vez mais. Eu queria que você trouxesse também uma visão sobre isso em relação à NR1. Eu acho um movimento muito importante do governo ter feito isso, que expande primeiro a visão de saúde para a saúde mental. E há muito tempo a gente já sabe que o problema de saúde mental é o maior problema das empresas. Sim. Não em termos de afastamentos curtos, mas afastamentos longos, que são os que mais custam para todo o sistema. E em termos de produtividade, a empresa paga caro, mas está acostumada a pagar pela falta de produtividade secundária a uma mente que não funciona bem. Quando você contrata, uma empresa contrata alguém, ela está contratando essencialmente a mente dessa pessoa, com as suas qualidades, com as suas seus conhecimentos, suas habilidades. E quando aquela mente entra em tilt, isso aí. Aquele conhecimento, aquelas habilidades não vão ser tão úteis porque ela não está conseguindo exercê-las. Então isso custa muito, né? Em torno de 60%, 70% do custo todo de saúde de uma empresa é a falta de produtividade por questões de saúde mental. As empresas mais inteligentes já abordavam isso antes, porque é estratégico para uma empresa abordar isso. Senão você está com uma parte dos seus colaboradores trabalhando de maneira bem longe do seu ótimo, né? Então, se você investe nisso, é melhor. Agora, o NR1 obriga, né, que os ambientes sejam relativamente saudáveis, né, e que tenham recurso para as pessoas procurarem ajuda, que a empresa está bancando isso, porque sabemos que nem o SUS, nem o plano de saúde dá conta da questão de saúde mental. Se fosse, mas eu já tenho, né, você já tem o SUS e já tem o plano de saúde. Sim, mas não dá conta. Não dá né? conta. Aquela consulta do psiquiatra de 15 minutos não fez vínculo. O cara vai lá, vê uns sintomas e dá um remédio, dá um antidepressivo, dá um benzodiazepínico. Isso não funciona, né? Os colegas que têm essa prática, vamos dizer, né, o clínicas que faz isso, 30%, 40% dos pacientes que voltam para a segunda consulta. Isso. Porque não deu liga mínima ali para fazer, né? Isso. Mas é o que o convênio consegue pagar e o que a clínica consegue rodar, enfim. É tudo muito justo esse preço, né? Não tem ninguém malvado nessa história, sabe? Nesse sentido, é que custa, né? E esse dinheiro não está tão disponível assim. Então, as empresas começaram a fazer programas de saúde mental também, mesmo antes da NR1, e agora virou mais obrigatório, né? Vai ter multas em relação a isso. Eu vejo isso com muito bons olhos, mas eu quero fazer um alerta só, que o fato da empresa fazer isso não quer dizer que ela seja culpada de todos os problemas. Sim. Né? A gente não pode vilanizar as empresas. Isso. Tem algumas empresas que são mais duras assim no seu trato, sim, outras não. Ou alguns ambientes, ou alguns trabalhos são de uma natureza mais desgastante. A natureza do trabalho é mais desgastante, né? Então, é fato que, às vezes, o trabalho é a grande fonte de problemas de saúde da pessoa. Sim, pode ser, de um chefe mais hostil, uma cobrança exagerada, mas é sempre uma interação. Porque se você tem 10 pessoas com o mesmo chefe e 2 ou 3 sucumbem, vamos dizer assim, por que os outros 6 ou 7 não sucumbiram? Então, é uma interação de contexto, ambiente, empresa, com o colaborador e o colaborador com a sua história de vida. Perfeito. Então, acho que é importante olhar para essa história sem buscar vilões, os culpados.
o mundo está muito adoecedor, né? Quem não sofreu significativamente nos últimos anos, sabe? Então, a maioria, os corajosos vão dizer que sim. Sim. Né? Os mais orgulhosos estão dizendo, não, eu tiro tudo de letra, mato no peito. Enfim. Mas vai ter um momento que vai pagar o seu preço, né? Que está acumulando esse sofrimento. Exatamente. Mas então, assim, eu acho que essa NR1 precisa ser vista com esse olhar de vamos todos juntos tentar melhorar os recursos para se cuidar da mente, das pessoas, né, das emoções, enfim, porque o mundo não está para amadores, não está para brincadeira. É isso. Né? Então, foi 30 e tantos por cento em 2023 que aumentou o afastamento, 68% de aumento em 2024. Né? Temos 400 e tantas mil pessoas afastadas em 2024. Né? Praticamente 0,5% da população trabalhadora foi afastada. Eu nem sei quanto, se for realmente do CLT, né? Que são os que foram afastados, contabilizados, talvez, não sei quantos são, né? Não cheguei a procurar isso. Mas é muita gente. É muita gente. Então, acho que o mundo precisa olhar para isso. Infelizmente, a gente também passa por tanta coisa que está acontecendo hoje, que nos afeta, né? Questões climáticas, questões políticas, questões econômicas, tecnológicas, ameaças, AI, com tudo que ela traz de bom, com as ameaças que ela traz. O mundo está muito rápido, muito conturbado e gera o quê, né? Gera muita insegurança e incerteza em todos nós, em algum grau. Exatamente. Você sabe se você vai ter a tua casa não inundada, ou tua rua, ou tua cidade, nos próximos 12 meses. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu em Los Angeles. É isso. Né? Por mais bilionário que seja, se você tem fogo na sua casa, tem fogo na sua casa. Exatamente. Né? Então, exatamente. E o impacto que isso traz, enfim, na vida das pessoas. Né? Mas eu acho que talvez uma mensagem final que eu quero trazer, assim, e acho que é a grande questão é que sim, o mundo está cada vez mais adoecedor, mas as soluções para sair desse adoecimento estão equivalentes. O mundo não é mais adoecedor do que as soluções. Só que o problema das soluções é que elas precisam de acesso que é principalmente da informação, e depois o acesso no sentido de poder usá-la mesmo, né? Por isso que no meu ranking de 0 a 10, né, do 10 ao 1, já vou dando spoiler aqui do 1 e do 2, são o quê? São um Psydelic, porque o Psydelic você faz 2, 3 sessões, você já saiu 70%, 80% dos casos, já se resolveu em 3 sessões. Enfim, né? Ainda estamos documentando isso aí, vai ter artigos científicos saindo em relação a isso, provavelmente esse ano. Então, né, para os mais céticos, cadê a evidência científica? Realmente a evidência científica está sendo produzida, porque agora que a técnica realmente ficou refinada e pronta. E o símbolo. Porque em termos de, né, se você vê essa combinação, né, o símbolo é acessível, qualquer um pode baixar agora e fazer inclusive a sessão 1 do Psydelic lá na Cura Profunda. Você sabendo o caminho, né, tá acessível, né? Sim. Então isso dá conta de quase tudo, né? Sim. E daí bota esses suplementos, uma creatina, um safrão, enfim, um saffron, né, que é o açafrão, em extrato, né, uma juba de leão, enfim. A grande taurina, grande parte das coisas vai ser resolvida por algumas dezenas ou poucas centenas de reais por mês. Né? Mas ainda é caro. Quanto é que custa seu bem-estar mental? Né? Então, na prática, realmente é um investimento que vale muito a pena para esse mundo complexo de hoje. Então, resumo da ópera: as soluções já existem. É questão de saber que elas existem e usá-las. Né? E daí tem coisas bizarras, como, por exemplo, né, tem pessoas muito poderosas no Brasil, seja de poder de mídia, seja de poder de dinheiro, que são internadas cotidianamente porque não estão acessando as melhores ferramentas. Porque na hora de mandar a informação lá para o Japão, estão mandando numa cartinha em vez de mandar o vídeo no WhatsApp. Ou seja, estão usando uma tecnologia defasada. Estão usando aqui antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental.
e está resolvendo, não está resolvendo. E daí vai Exatamente. internação, e daí lá cada vez mais tem ketamina, tem eletroconvulsoterapia para casos graves também, enfim. Mas estão deixando de usar as melhores tecnologias. Né? Então, hoje o acesso à informação é que realmente importa. Então, por isso que eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês aqui e divulgar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, com certeza. Essa Acho que revolução do conhecimento. o Deu Tilt, ele vem com essa missão, né, Sim. Vinícius? Acho que nós somos dois profissionais aqui da saúde mental, incomodados e entendendo que a gente pode levar essa informação para muito mais pessoas num canal que hoje você tem acesso ali na palma da sua mão, que é o YouTube, o Instagram. E foi uma honra, de verdade, estar aqui. O Vinícius me falou muito bem, e eu te acompanhando ali nas redes, falei, nossa, tenho certeza absoluta que vai ser incrível. E hoje, para mim, foi uma aula incrível, acho que para todo mundo que está assistindo também. Onde que o pessoal te acha? Deixa suas redes sociais aí. Então, meu site é diogolara.com e daí ele abre para as várias vertentes ali, para o Símbolo, que é um aplicativo que você baixa, Símbolo com C, só baixar na sua App Store. O Insidelic, que é o insidelic.com, Insidelic, né, com S no meio, que é de inside, né, que é ir para dentro, e o Delic, que é revelação. Tá. E o meu Instagram é Diogo Lara Oficial. Diogo Lara Oficial. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Em breve também vai ter todos os cortes aí no Instagram, mas mais uma vez quero te agradecer demais pela oportunidade, pela aula que você nos deu aqui, para todo mundo que está assistindo, né, Vini? Sim, com certeza. Eu quero agradecer também demais, muito honrado de você ter vindo aqui, né? O meu professor da terapia, por quem me levou a conhecer essas terapias, a estudar ela pelo Símbolo, então é um prazer imenso, muito feliz de você estar aqui. Para mim foi uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que bom ver essa abertura, essa iniciativa de vocês, que estão dedicando o tempo de vocês para informação de qualidade chegar nas pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade, foi muito bom e continuamos aí na jornada juntos. Com certeza. E se deixasse, a gente ficava aqui mais 2 horas tranquilamente. A gente pode marcar o parte 2, inclusive, né? Insidelic parte 2, no Deu Tilt Quando Mental. tivermos os resultados de estudos científicos, a gente pode trazer isso. Pode trazer, com Isso é um certeza. prazer. Já fica um compromisso aqui. E é isso, ó. Esse foi mais um episódio, então, do Deu Tilt Mental. Dessa vez com uma aula aqui do Dr. Diogo Lara, que eu tenho certeza absoluta que mostrou um caminho muito bom, um caminho muito assertivo para que você não dê tilt, para que a sua mente não bugue de vez e que você não puxe o fiozinho da tomada aí, né, Vini? Exatamente. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.